Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um Relacionamento Sem Erro. Aqui o nosso querido Matheus Kaiser. Olá, tudo bem, Tony? Tudo jóia. E hoje com presença ilustre, né? Presença ilustre, a nossa querida Verônica Santos, locutora da Nativa FM, que veio aqui dar o seu olhar e também fazer perguntas para o Matheus, né? Exato. Vai colocar o Matheus aí, dar uma prensa no Matheus para colocar, fazer umas perguntas legais para ele. E porque o assunto hoje é bem bacana. Nossa senhora, bom demais da conta. Ó, fica até o final que você não vai se arrepender, não. Hoje o tema é como identificar um relacionamento tóxico logo no começo do relacionamento. Quando você conhece a pessoa. E aí? É complicado, cara. Primeiramente, seja bem-vinda, Verônica. Que Muito legal obrigada. você estar aqui com a gente. Fala um pouquinho, né? O que você faz lá na Nativa? Quanto tempo faz que você está lá? Né? Ela que apresenta o programa da manhã lá na Nativa, né? Programa da manhã. É isso mesmo. Obrigada pelo convite, né, de estar aqui, é um prazer enorme. E na Nativa, há 8 anos eu faço o programa Manhã Nativa, das 8 às 11 da manhã. E a gente lida com bastante, né, o público feminino lá na Nativa. Eu acho que esse papo vai ser bem legal. Então vamos lá. Como identificar os sinais de que você pode estar de frente para um relacionamento tóxico, abusivo? Cara, essa é uma pergunta que ela tem várias possibilidades, né? Não existe só um sinal, é um conjunto de sinais. Mas o principal sinal, eu acho que não vem nem do relacionamento que a outra pessoa está proporcionando para você, mas sim o sinal de que será que você, enquanto mulher, está preparada também para saber identificar esses sinais? Porque a gente pode passar aqui quais são esses sinais. E muitas mulheres me perguntam isso no meu Instagram, mandam no direct, falando, cara, como é que eu faço para... É um assunto que é muito pertinente, elas querem saber. Mas você está preparada? Acho que esse é o primeiro sinal que eu vou responder. Depois o resto vocês vão fazendo perguntas, a gente vai falando. Mas, de fato, a mulher está preparada para ver sinais? Essa é a pergunta. Esse é o primeiro sinal que eu tenho que trazer de volta respondendo a sua pergunta. Depois, são os comportamentos. Se o cara é um cara maduro, se o cara é um cara que some, se o cara que fica jogando migalhas para você, para a mulher, e ela pega essas migalhas. Que migalhas? Ficar atendendo ligação às 11 horas da noite, o cara não dá atenção o final de semana todo, só vai ligar no domingo, 8 horas da noite para ela, o cara faz tudo primeiro da vida dele e deixa ela em segundo plano. Então, são sinais. O cara que fala muito mais da ex, quando começa uma nova relação, fala mal da ex. Isso é um baita de um sinal. Clássico. Eu falo sempre isso, eu falo em live aqui, inclusive. Por exemplo, o cara chega, ela começa a namorar com um sujeito novo. Conhece um crush aí. E aí, o cara começa a falar mal da ex. Começa a falar que era uma louca. Não, porque minha ex era uma louca, era problemática. Aí, você vai, puxa o histórico, levanta a capivara desse cara. Você vai ver que ele falava mal da outra ex, da outra ex, da outra ex. Isso é sinal de imaturidade. Então, um primeiro sinal também, né? Um segundo sinal, é verificar se o cara tem maturidade. Já nem entra. É aquele nome que a avó não gosta que a gente fale, né? Que é os pangarés, né? Aquele homem pangaré. Um cara imaturo, um cara narcisista, tóxico, manipulador. Então, já no início, todo mundo reluz igual ouro. E como é que eu faço, enquanto mulher, para saber se esse cara é perigoso ou não? Faz uma pergunta para ele. Cara, como é que foi seu último relacionamento? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, Matheus. Eu sei, assim, eu, sendo mulher, quando a gente se envolve com um cara, principalmente a gente está um tempo ali sozinho, quando você encontra alguém, você fala assim, poxa, agora encontrei essa pessoa, que bateu ali a química, e aí você tem um sentimento, rola aquela paixão. E essa paixão não mascara esse comportamento? De eu perceber isso na pessoa? Para eu responder essa pergunta, eu preciso trazer 2 pontos muito importantes. Sim, mascara. Respondendo na lata. Sim, mascara. E esse é um grande problema.
Como não cair nessa cilada? Sabe aquela coisa que o Pedro fala pro Bino? Corre que é cilada, Bino. Né? Sei. Então, corre que é cilada. Borboletas no estômago, Verônica. Sinal muito claro e bem provável de que você pode estar diante de um homem abusador. É? Opa, borboletas no estômago pode ser um sinal super perigoso. Por Mas quê? isso não é bom a gente sentir É também? ótimo sentir borboletas no estômago, mas eu não estou dizendo que todas as sim. borboletas no estômago são sinal de um abusador. Então, mascara. Por quê? Depende muito de como essa mulher foi criada na primeira e segunda infância dela. Depende de como ela significa amor, o quão carente ela é. É óbvio, porque existe o seguinte, você começa uma relação, você tem que levar sempre em consideração as seguintes métricas. Primeira, do 0 aos 3 meses, isso não é paixão, isso é apego. Mas para isso, a mulher precisa estar bem centrada e saber exatamente o que ela quer para ela conseguir identificar isso. Essa é a nossa função aqui. dos 3 meses até os 2 anos de relacionamento é paixão. Tá apaixonada, é época do sexo, é época quero ver quase que todo dia. É a época do conhecimento. Dos 2 anos em frente é amor. Que é a hora que você começa a ver... Você já conhece os defeitos. Começa a ver os tudo. defeitos, tem que encarar, Exatamente. tem que dar um passo para trás. Você aprendeu a conversar, você aprendeu a negociar, você entendeu que o cara tem defeito, que o cara pensa diferente. Na verdade, não existe defeito. As pessoas não têm defeitos. Não tem. Vamos trazer isso bem claro, Tony. O que tem, então? São modos diferentes de pensar. Então, um cara que fuma tem um defeito? Ah, para mim tem defeito. Não é que o cara tem defeito, é que eu não gosto. A mulher pode falar, eu não gosto de um cara que fuma. Ele tem um hábito, né? Ele tem um hábito que eu não gosto. Você não gosta. Não é que é um defeito do cara. Pergunta pra ele se ele acha que ele tem um defeito. Ele vai falar, não. A maioria das pessoas que fuma pretende parar de fumar. Sim, outras não. Mas não é um defeito. Então, a gente tem que entender isso. Então, respondendo a sua pergunta agora de maneira cronológica. Primeiro, sim, pode ser uma baita de uma cilada. A pessoa está mais vulnerável. Segundo, depende muito de como ela foi educada na primeira e segunda infância, quais foram as crenças que ela recebeu de papai, de mamãe, o que ela ouvia de papai e mamãe naquela época. Olha, para você ter amor de papai e mamãe, você não pode errar com a gente. Para você ter amor de papai e mamãe, você tem que ser boazinha, você tem que ir bem na escola. Se você não for boa, você não vai ganhar presente do Papai Noel, não vai ganhar presente de papai, não vai ganhar presente de mamãe. O que ela pega? Ela pega essa ideia central e leva para a vida adulta como uma crença limitante inconsciente. E quando chega na vida adulta, o que ela busca nos homens? Homens que agem igual os pais agiam com ela. E aí, se teve um pai abusador que batia e falava assim, papai te ama, você tá apanhando, mas papai te ama? Ela vai buscar justamente homem assim. Você tá apanhando porque merece? Tá apanhando porque merece. Ela vai atrás de um cara assim. E aí... Mas isso não é loucura? Não é loucura. É porque é familiar. Por que familiar? Vem de família o termo. É uma coisa que para ela é comum. Ela acha que apanhar e depois receber afago é normal, porque ela via isso. Não é normal, é comum. É a referência que ela teve. É a referência que ela teve. Aí ela leva isso para a vida adulta dela. Ela não consegue enxergar o erro. Não consegue, assim. porque é inconsciente. Ela faz... É como se fosse um instinto animal. Né? Você pega a cachorra, o boi, né? O bezerro que nasce. Ele já sabe sair andando. Nós, seres humanos, sabemos sair andando quando a gente nasce? Eles já têm um instinto diferente. O cachorro da cria, já sabe onde que é o peito da mãe. Os cachorrinhos já vai tudo lá. Pega o ser humano, se você não levar... Você tem filhas. Você não teve que levar suas crianças ao peito? Sim. Então, porque sozinho não vai. Então, assim, é uma coisa que é instintiva do animal. Mas nós temos as crenças limitantes. Por exemplo, ó, vou fazer uma pergunta para você. Eu faço isso sempre, essa pergunta. Eu quero que você fale a primeira coisa que vier na tua cabeça, tá? Sem pudor. Vamos lá. 1, 2, 3. Homem não? Trai. É a primeira. Vocês riram por quê? Ela pensou um pouquinho. Ela pensou. O que eu vou falar? Mas qual que foi a primeira coisa que realmente vem na cabeça? Né? Uma crença limitante que muitas mulheres têm. Homem não? Presta. Faz uma pergunta dessa para um homem. O que ele vai responder? Homem não?
chora. É. Isso é uma crença inconsciente. Então, assim, isso é uma crença limitante, isso é uma coisa inconsciente. Então, quando ela olha para um homem, a primeira coisa que ela pensa, homem não presta. E às vezes isso, ela pode perder muitas oportunidades de encontrar um cara legal. E tem uma coisa também que a gente sempre escuta. Quando você está no começo de um relacionamento, aí começa a aparecer esses detalhes, essas coisinhas, aí você vai relevando e a mulher sempre acha que vai conseguir mudar o homem. Cai no mesmo caso. Porque ou ela tá muito presa emocionalmente a ele, né? Ou a gente já nasceu com esse negócio que a gente acha que vai mudar. Ah, que legal essa pergunta que você fez. Ó, a gente já conversou disso em outros programas aqui, mas como tinha só 2 homens falando e a gente está recebendo uma pergunta de uma mulher, para você ver. Vamos lá. O que acontece? Vou voltar na primeira e segunda infância de novo como psicanalista e falar para você que são os princípios de Freud, isso aí, né? Primeira infância, do 0 aos 7 anos de idade, é a fase onde a gente é programável, está sendo muito suscetível, a gente não tem senso crítico. Até os 7 anos a gente acredita em Papai Noel, sim ou não? Uhum. Coelhinho da Páscoa. Sim. Passa dos 7 anos a gente começa, como é que ele consegue, né, fazer isso no mundo todo, uma noite só, né? Coelhinho da Páscoa, como que o coelho bota ovo? Como é que a gente começa a questionar isso? Então, até os 7 anos, tudo o que a gente ouviu ficou gravado, as experiências que a gente viu, ouviu e sentiu. E isso inclui, de repente, agressão, isso inclui, de repente, coisas do tipo ganhar dinheiro é difícil, a vida é uma dureza, homem não presta, e aí vai. E aí dos 7 aos 12 anos é a fase da segunda infância. Na fase da segunda infância é onde a criança começa a contestar, né? Começa a testar aquilo que foi programado do 0 ao 7. Ela começa a criar um senso crítico em cima daquilo. Dos 12 em diante, ela entra na puberdade, vai para a adolescência, e aí vem a aborrecência, tal. Você tem filho adolescente, sabe disso. Então, quando chega na vida adulta, tudo o que foi programado na primeira infância e na segunda, ecoa ainda. Então, por que às vezes acontece isso que você me perguntou, da mulher querer salvar o cara? Porque na infância dela, pode ser que ela tenha visto um pai que era bêbado, ou que era agressivo, ou que fugiu, ou que foi embora e ela não conseguiu salvar. Ou às vezes um padrasto, que a mãe começou a se relacionar por causa dela, o padrasto não quis ficar, então um irmão, um tio que foi muito problemático, um homem que foi muito referencial na vida dela. E aí, o que acontece? Eu levo o arquétipo da Mulher Maravilha para minha vida adulta. Eu tenho que salvar o cara. Eu acredito. Então, eu vou relevar uma ignorância no começo. Não, porque eu acho que ele vai mudar. Ele vai mudar porque ele me ama. É só eu tratar ele bem que ele muda. Não vai acontecer. Não é isso que faz o cara mudar. Você pode se matar, pagar. Muitas mulheres pagam a conta do cara, fazem dívida no banco, apanham. A gente vê aí, essa semana, eu vi uma reportagem na Globo.com, né, no G1, que em São Paulo, esse ano, bateu recorde de feminicídios. E quando se ignora esse tipo de situação, de que ela está diante de um homem imaturo, o que é o homem imaturo? É aquele cara que teve proteção da família, a mãe foi muito protetora, o cara não cresceu, o cara viu o pai batendo na mãe, a mãe ficando ali, entendeu? O homem também vem com uma programação, mas não são todos, né? Não estou generalizando. Tem muito cara bom, tanto é que as mulheres falam para mim, tá difícil achar um homem bom hoje em dia. Tá em extinção o homem que presta. Não tá em extinção, tem um montão de homem que presta, mas será que a mulher tá pronta também? Então, isso acontece muito. Ignorar sinais de agressividade, uma piadinha, outro sinal. Ficar tirando na frente dos amigos, menosprezando. E sabe o que eu percebo também? É que, às vezes, no começo do relacionamento, a gente, nessas piadinhas, nessas brincadeirinhas que a gente acha que
a gente entra nessa onda também de fazer a piadinha oposta. Então, fica lá jogando. Então, aí você faz a brincadeira comigo, e aí eu não percebo, né? Tá brincando, a gente se gosta ali, naquela paixão. Aí eu revido, e aí fica naquela disputa. Talvez isso vá criando Uma bola de neve Com certeza. para um relacionamento tóxico. Com certeza. Quando o relacionamento ele tem que ser pautado no respeito. Relacionamento, você que está me vendo, ó, relacionamento não é guerra. Não é guerra. Cada um, lembra que a gente falou que as pessoas não têm defeito? As pessoas têm opiniões diferentes. Então, o primeiro passo é você entender que uma piadinha, às vezes ela, segundo Freud, nada que a gente fala de brincadeira é de brincadeira. Ah, eu tava brincando. Não, você tava querendo dar uma cutucada. Segundo Freud, não tem brincadeira. A brincadeira nesse sentido é, vou dar uma cutucada para ver se toca. E isso não é legal. Qual que é a grande sacada? Chega, a pessoa fez uma piadinha, por exemplo, na frente dos amigos e você não gostou. O que eu faço, Matheus? Enquanto mulher. Você vai dar risada junto ali. Na hora que tiver todo mundo de boa, ou for todo mundo embora, ou ninguém mais tiver com álcool para a cabeça, no dia seguinte, talvez, existe um negócio chamado CNV, Comunicação Não Violenta, que foi uma técnica desenvolvida por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. E o que é a CNV? Ela tem uma estrutura para se conversar. O cara fez a piadinha, você se sentiu chateado, ofendido, humilhado, qualquer coisa do tipo. Todo mundo usar na hora, você até deu uma risada, mas não gostou. No dia seguinte, depois que os ânimos estão todos acalmados, não faz nada na hora, chega no cara e fala assim, ó, a CNV funciona assim. Fulano, lembra ontem que você fez aquela piadinha assim, 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 assim? Eu estou falando de comportamento, tá? Não estou falando de identidade. Você é grosso, eu não estou chamando a pessoa pela identidade dela. Falou, ó, lembra? Eu chamo para aquele episódio. Você fez uma piada fazendo isso, isso, isso. Então, quando você fez essa piada assim, 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 eu me senti desrespeitado por você. Eu me senti triste. Só que eu não falei. Porque eu tenho uma admiração muito grande por você. Estou dando uma justificativa do porquê que eu fiquei chateado. Então, eu te peço uma coisa. Da próxima vez que você quiser fazer uma piadinha, pensa muito bem antes de fazer. Pergunta para você mesmo se você gostaria que isso fosse feito com você. Para que eu não perca a minha admiração por você. Para que eu não perca meu amor por você. Para que você não comece a criar em mim um rançozinho. Porque eu sei que você é um cara inteligente e que você está entendendo o que eu estou falando. Temos um acordo? Podemos fazer assim da próxima vez? É bem profundo, né? Porque a mulher, tanto a mulher quanto o homem também, num relacionamento, eles precisam ter essa maturidade para poder se encarar nesses momentos. Porque, normalmente, você não consegue... Tem mulher que não consegue dar esse tempo... Respirar e depois chegar e falar... Viu, eu não gostei daquilo que você fez. Espero que seja a última vez. Sim. Se coloque no meu lugar. Eu sempre penso assim, se coloque no meu lugar. Você gostaria que fosse com você? A empatia. Entendeu? E não deixar passar, porque eu vejo que muitas mulheres deixam passar e vai guardando aquilo. E tem coisinhas assim que elas acham que o homem vai perceber. E eu sempre falo, homem, você pode me corrigir se eu estiver errado. Homem não tem bola de cristal. Não. Homem você precisa falar. Se você não gosta que ele pegue a toalha e deixe em cima da cama, você precisa falar, você tem que sinalizar. Se você gosta que ele que ele lave a louça, você tem que falar, porque ele não vai fazer. Você gosta que ele venha te ajudar na hora de fazer a janta, você tem que falar, senão ele vai ficar sentado no sofá. Você precisa sinalizar para ele, porque ele não tem bola de cristal, e aí a roda vai girando, você vai acumulando, e aí quando você estourar, ele não sabe nem por que você está brigando com ele. Exatamente. Vou falar 3 pontos aqui nisso que você falou. Primeiro, coberta de razão em tudo que você falou. Segundo, isso vem também de crenças limitantes da infância. Ouvia a mãe dizer, porra, seu pai não me ajuda. Aí cria uma crença de tipo, o homem tem que ajudar. Claro que tem que ajudar. Matheus, você ajuda a Mariana? Ajudo.
eu faço o que tem que fazer. Eu vou, lavo louça, eu vejo e falo assim, cara, essa louça tá aí, ela não tá a fim de lavar. Cara, deixa eu lá. te ajuda também? Pra caramba. Porra. Então tudo bem. Pra caramba, cara. Eu vejo aquela pilha, eu falo assim, cara, eu vou lavar essa louça. Eu vou lavar essa louça e não vou cobrar pedágio. Eu penso assim. Não tem que depois falar, eu lavei a louça, e aí? Vai ter um esqueminha hoje? Não, eu faço por amor, cara, porque eu sei que isso é importante. Não é só pra mim, pra ela também, pro bem do casal. E o homem babaca que não faz isso, de limpar uma louça, de não ter noção, é um babaca. Mas tudo bem, é bom falar. Concordo plenamente com o que você falou. Tem que falar, o homem não tem bola de cristal. Quem tem bola de cristal? Quem já sofreu muito, quem já aprendeu, desenvolveu maturidade emocional para isso. Então, mulher, você que está me vendo, se você está com cara, você acha que, pô, o cara não lava a louça, foi o que a Verônica falou. Presta atenção, dá o toque. Mas não seja... Você não lava a louça, não é assim, não é guerra. Vou aprimorar o que a Verônica falou. Não é assim, eu não gosto que você coloque, eu preciso falar que eu não gostei. Tá certo de falar que não gostou. Utiliza daquela maneira, é a técnica, CNV. Ó, quando você deixa a toalha em cima da cama, eu me sinto triste com você, eu me sinto desrespeitada. Isso é para mim, é uma falta de respeito da sua parte. E eu me sinto triste com você, porque eu não quero que você me desrespeite e eu não quero te desrespeitar. Pô, você pega, você costura o cara de um jeito. Acabou. Você sabe que o meu namorado, ele é biólogo. Uhum. E ele lava a louça em casa. Lava e não precisa falar nada, a gente já eu acho que não é nem questão de ajudar. A gente mora junto numa casa, a gente precisa manter a organização da casa. É uma coisa que mantém a harmonia, né, do relacionamento. Mas a mulher sempre vai achar uma coisinha para botar defeito ali, né? Sim, com certeza. Não é nem para botar defeito, porque a gente, em relação à casa, a gente costuma ser mais perfeccionista e a gente quer do jeitinho nosso. Sim. E aí teve um dia que eu não suporto pegar pia suja. Porque lava a louça, você tem que lavar, arrumar a pia também. Lava a pia também, tudo. Sim. E lava a buchinha para ela não ficar fedorenta. Cheia de sabão. E fedorenta, né? É coisa simples, assim, boba, mas é verdade. Sim. Aí, eu olhei um dia, olhei outro, falei, como é que eu vou falar isso? Aí eu peguei, aí eu falei pra ele assim, viu, você que é biólogo, me responde uma coisa. Ela foi ela foi na lata, né? Me responde uma coisa. Se eu deixar essa esponja aqui com sabão, com o resto de coisa, ela não vai estragar mais rápido, não vai criar fungos e ficar com cheiro? Vai. Entendi. Então, da próxima vez, você pode limpar a esponja. Foi uma maneira divertida, uma brincadeira. Foi uma brincadeira. De maneira divertida, sem ofender. Não foi atacando, mas falou, cara, e aí? Né? Foi uma quinta série essa, né? Mas vou falar, a esponja não fica mais suja. Funcionou. A quinta série, ela é sempre muito bem-vinda, né? Claro, de forma respeitosa. Claro, sempre, né? Eu brinco, né? Eu falo para... brinco não, é uma opinião mesmo. Eu acho que as mulheres, elas são muito mais sensíveis que a gente, né? Muito mais, talvez até sensitivas, né? Elas percebem as coisas com muito mais facilidade. E para o homem, você tem que desenhar. Tem. Eu brinco com a Valéria, eu falo que ela me adestrou, né? Quando a gente se conhece, eu falo para ela. Eu fui adestrado, porque eu era meio relaxado, largava a toalha em cima da cama, papapá. Mas num relacionamento, se você não tiver, e a gente estava até conversando esses dias, que tem um filme muito bacana, que a maioria das pessoas... Alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. Que é isso o que permeia um relacionamento saudável. Porque você tem... Mas os dois lados têm que ceder. Né? Não adianta se a mulher só ceder, ela vai ser submissa. Certo? Sim. Né? Se o homem só ceder, idem. Também. Né? Então tem que ter um acordo. Cara, nós somos, a partir do momento que nós temos um relacionamento, né, entre duas pessoas, um homem e uma mulher, ali é uma comunidade. Sim, perfeito. É uma parceria. E é uma parceria. Então a comunidade, um depende do outro. Isso independe do seu grau de coloridade, seu grau de escolaridade, independe da sua situação financeira.
Eu vejo muitos casais onde existem homens multimilionários que tratam a mulher de maneira tosca. Como eu vejo caras também que não são multimilionários, né? Às vezes é pobre, também tratam a mulher de maneira tosca. E eu vejo homens milionários que tratam a mulher de maneira maravilhosa e homens que não têm condição financeira tão adequada assim, que também tratam a mulher de maneira maravilhosa. Então, assim, vai tudo da maturidade emocional, cara. Ninguém precisa perder para você ganhar, ou vice-versa. É você entender que ali você tem uma parceira, você também é um parceiro. O lavar a louça não é só ela lava e eu janto e fico de boa no sofá. Não é assim que funciona. Tem que ter essa parceria. Teve uma paciente, claro que não vou falar o nome aqui uma vez, que ela falou assim para mim, né, que ela ficou brava porque a sogra falou para ela que ela precisava trocar o filho tem 7 anos, ou fazer alguma coisa pelo filho, né? 7, 8 anos, não lembro. E aí o marido falou assim para ela na frente da sogra, na frente das pessoas, falou assim, não, mas isso aí é função da mulher, né? A mulher que, né? O filho é só meu, né? Ela eu fiz com o dedo, né? Aí eu falei, não é por aí, né? Tudo bem, eu entendo a sua revolta na hora, mas esse tipo de abordagem, ela é agressiva, ela é uma comunicação violenta. Uhum. Então, cuidado com isso, né? É óbvio que foi ali, ela quis fazer um ataque de maneira descontraída, né? Mas isso causa marca. Todo tipo de comunicação que é violenta, que é uma brincadeira agressiva, isso marca. Então, é uma parceria. Claro que o cara tem que falar, não, eu também sou pai, eu também tenho que cuidar, eu também tenho que ajudar a trocar, eu também tenho que ajudar a educar. Não é só a mãe que faz isso, né? Então, é muito comum, é mais comum do que a gente pensa. Mas dentro dos contatos que você tem, né, na rádio com as mulheres, com as meninas, você ouve muitas histórias assim também? Elas chegam a se abrir, a falar com você, falar, eu estou com um relacionamento... tem algum caso interessante? Eu escuto bastante. Eu percebo que hoje em dia as mulheres... antigamente a gente era muito presa financeiramente ao homem. Hoje, emocionalmente, a gente se prende muito ao homem. Então, a gente abre mão de muita coisa de nós para poder estar num relacionamento que às vezes a gente precisa soltar aquilo, né? E vice-versa, né? Você fica ali, você é uma pessoa que segura demais, você é uma que não dá um tempo para o seu relacionamento, para a pessoa que está com você também. Então, aquilo vai te sufocando, né? Você fazer aquela autoanálise também é importante, né? Porque às vezes você tem um ciúmes exagerado, uma coisa exagerada de um trauma que você tem, de um medo que você tem. Daquilo se repetir e você acaba fazendo com que o seu relacionamento não vá para frente. Eu percebo que muitas mulheres têm essa insegurança, elas são muito inseguras em relação a relacionamento que o homem não pode fazer isso aqui também, porque ela sente esse medo, e aí acaba meio que desandando, a gente perde a mão, né? Falando assim. E eu sinto com quem eu converso, eu sinto também essa dependência emocional. Essa dor, né? Essa dor, exato. Isso acontece por um motivo. Traumas de infância. Sempre, mas Matheus, é sempre isso. Se não for trabalhado, 90% dos casos é. Por que 90% dos casos? Porque tem outros fatores que podem influenciar isso também, mas 90% dos casos é. Então, por que a mulherada é insegura? Porque, assim, falta um negócio, dois negócios, mas o principal, que foi até que a gente conversou fora do ar aqui, um negócio chamado amor próprio. Se você tem amor próprio, se você cuida do teu corpo, se você cuida da tua saúde, se você cuida das tuas finanças, se você cuida do teu emocional, principalmente, e o segundo ponto, inteligência emocional, que é a habilidade de gerenciar seu sentimento. Vou fazer uma pergunta agora para ambos, mais para a Verônica. Acho que talvez eu tenha feito essa pergunta já para o Tony. Verônica,
é mais difícil, mais desafiador, na sua opinião, você ser gentil com quem é grosso ou é mais difícil você ser grosso com quem é grosso? Grossa com quem é grosso? É mais difícil você ser gentil com quem é grosso ou é mais difícil você ser grossa com quem é grosso? Gentil com quem é grosso. Beleza. É mais fácil você ser grossa com quem é grosso com você? Sem dúvida. Ou é mais fácil você ser gentil com quem é grosso? Eu acho que é mais fácil ser grossa com quem é grosso, porque a gente sempre vem, né? A frase pronta, do jeito que veio, vai. Exatamente. Por ser mais fácil ser grosso com quem é estúpido, grosso com a gente, ignorante com a gente, porque pega na nossa ferida. É por isso que a gente é. A gente quer se defender. Então, quando alguém for grosso com você que está vendo, trabalha a sua gentileza. Porque vai falar, você pergunta assim para a pessoa, o cara vem com grosseria para cima de você, mulher. Você vai falar assim, você tá bem? Fala bem calma para ele. Você tá bem? Você quebra as pernas da pessoa. Como assim, tô bem? Tá tudo bem? Tô preocupada com você. Você quebra a perna da pessoa. Você faz duas perguntas. Você tá bem? Faz uma pergunta e fala, estou preocupada com você. E quebra. Ele já vai desarmar. Por quê? Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa chegar e vomitar o que ela precisa vomitar. Você vai ouvir e falar, olha, tem coisa que você falou aqui que eu concordo. E tem outras coisas, eu não falei mas tem outras coisas, eu falei e tem outras coisas que você falou que precisamos ajustar e não são bem por aí. Você percebe que é a comunicação? Qual que é a grande sacada de um relacionamento saudável? Para construir um relacionamento saudável? Comunicação, sem dúvida. Desenvolvimento de inteligência emocional, amor próprio, comunicação, gerenciamento de conflitos. Você vai entrar num relacionamento que você está apaixonada? Parabéns. A possibilidade de você fracassar as borboletas no estômago, fazer com que você esteja diante de um abusador, sobe, mas assim, para a estratosfera. Não vai ser 100%, porque eu vou estar generalizando, mas sobe muito. Eu acho que até pode entrar num relacionamento apaixonada, desde que você tenha inteligência emocional para lidar com esses... Exatamente. Bobeou, dançou. Se você entrar num relacionamento, por exemplo, carente, porque você fica lá, ai, meu Deus. O que ele está fazendo? Isso é muito comum. Tá fazendo? Mandei uma mensagem. Não respondeu. Pegou os dois, tiqueou os dois azulzinhos ali e não respondeu. Será que tá com outra? O cara só me respondeu 11 horas da noite. Pô, às vezes o cara tá trabalhando. Às vezes tem um monte de coisa para se fazer e o cara não teve tempo de responder. E aí a pessoa insegura faz o quê? Fica em paranoia. Fica alucinando em paranoia, fica alucinando um monte de coisa que não existe. E olha, eu vou falar que mulher tem uma imaginação que eu vou falar, se você atrasou 2 minutos, você faz um filme na cabeça. Pois é, mas isso é por causa do quê? Das inseguranças e dos traumas do passado. E se você não controla isso, assim que a pessoa chega, você já cria uma discussão ali, por conta de 2 minutos. Você não espera nem responder. Aí eu vou fazer a entrevista agora. E como é que faz para não fazer mais isso? Não é? Como que eu não crio não deixo minha imaginação não me levar para o cara estar com outra melhor do que eu? Calma, não é por aí. Tem homem sacana? Tem homem sacana pra caramba. Tem mulher sacana? Tem mulher sacana pra caramba. Eu atendo gente assim. Eu tenho vários pacientes. Se eu for contar tudo que acontece aqui, eu vou precisar de um psicólogo só para mim aqui do meu lado, né? Então, assim, acontece, mas você não precisa criar essa história. Trabalha as suas inseguranças primeiro. Trabalha a tua inteligência emocional. Busque uma terapia. Conversa. Não precisa ser comigo, não. Pode ser com qualquer profissional que esteja habilitado para isso. De repente, especialista em relacionamento, comunicação. A gente fala muito aqui de programação neurolinguística também. Saber sobre o desenvolvimento da inteligência emocional é extremamente importante. Ressignificar. Eu falo sempre isso. Eu pergunto sempre para o Tony aqui, tem como mudar o passado? Pior é que tem. Todas as pessoas que eu pergunto falam que não tem. Não tem como mudar o que... Eu não perguntei se tem como mudar o que aconteceu. Sim. Agora, mudar o passado, onde está o passado? Eu pergunto, aponta o passado para mim. A pessoa faz assim. Aí eu olho para trás e falo, cadê? Não tem, o passado está na nossa mente. Eu preciso mudar o que eu estou dando de significância que você está alimentando pelo que aconteceu aquilo. Comigo. Não importa o que aconteceu comigo. Importa como eu reajo sobre aquilo. Tem muita mulher que pergunta para mim o seguinte, fala assim para mim em terapia.
Matheus, o meu marido ou o meu crush, o meu namoradinho, faz tudo pra me machucar. Eu falo, não, ele não faz. Eu não concordo com você. Eu concordo com o seu direito de discordar de mim. Eu apoio o seu, eu te dou o direito de discordar de mim, tá tudo bem. Agora, será que é ele que faz tudo pra te machucar ou é você que se sente machucada com aquilo que ele trouxe de estímulo? Aí a pessoa buga, da tela azul. Peraí, é você que está se sentindo. Por que, que ele te humilhou? Quando a pessoa fala, ele me humilhou, ele gosta de me humilhar. Tá, o que, que ele falou sobre você? Não, ele falou que eu sou gordinha, que eu sou baixinha, que eu não sei o quê, falou um monte de mim, que eu tô precisando emagrecer. E ele te humilhou? Ele falou isso na frente das pessoas. E como é que você se sentiu? Eu me senti mal, eu senti triste. Falei, então não foi o que ele fez, foi como você se sentiu. Porque você mesma está se punindo, olhando para o espelho e não gostando da pessoa que você é. Porque se ele te chama de gordinho e fala, sou mesmo e amo o jeito que eu sou, você não vai ser humilhado. É aquela coisa que minha mãe falava, olha, na escola, quando falarem alguma coisa de você, se você achar ruim, eles vão continuar te zoando. Uhum. Se você entrar na dança, não tem mais graça. Acabou. Acabou. E eu falo muito assim, eu toco sempre num amigo meu, nesse assunto de um amigo meu que chama Guto, nem sei se está vivo, foi a época da faculdade ainda, né? Lá em 2004. Um dia, e eu não entendi isso, eu era super novo, tinha uns 24 anos na época. Um dia, eu dei uma opinião minha, né, de uma coisa que eu achava sobre ele, ele virou para mim e falou assim, você para mim é problema seu. Eu falei, nossa, que grossão, né? Eu não entendi, mas na verdade ele tem razão. Olha, a tua opinião para mim só diz respeito a você. Uhum. A pessoa que fala assim, duvido que você vai conseguir aquele emprego, ou ganhar na Mega Sena, ou sei lá, eu duvido que você é capaz de fazer alguma coisa. Eu viro para a pessoa e falo, você duvida? Duvido. Que bom que a dúvida está aí, né? A dúvida não está aqui. Então, a opinião do outro sobre mim é só a opinião do outro. Então, quando alguém vem e fala uma coisa sobre mim, eu falo, cara, beleza, é isso que você pensa de mim? Então tá bom, guarde a sua opinião para você. Aí eu lembro do Guto falando para mim, você para mim é problema seu. Aí eu achava grosso, né, estúpido, né? Eu falei, cara, mas cara, faz sentido, né? É porque nós temos, né, várias crenças, né? Sim. Assim, da gente ser o que a gente tem, da gente ser o que a gente faz, da gente ser o que as pessoas dizem da gente, Uhum. né? Então, não é. Na verdade, não é isso. Não. Nós somos o que somos. Somos o que somos. Mas tem aquela coisa, né, que eu sempre falo também, que eu vi um provérbio uma vez, um provérbio não, foi uma metáfora que um pastor contou e achei interessantíssimo. Se uma pessoa vier para você e falar que você é um cavalo, você pode achar que é implicância. Se duas pessoas vierem para você falar que você é um cavalo, você pode achar que é um complô. Se 3 pessoas vierem para você falar que você é um cavalo, acho melhor você começar a pensar em comprar uma ferradura. Ou seja, tá todo mundo vendo que você não está vendo. Sim. Né? E por que vale? Se uma pessoa vira para você e fala, você é carente, você está errado. Tem paciente que fala para mim, não, eu não estou errada. Eu faço tudo certo. O errado são os homens. Aí eu falo assim, pô, cara, mas vamos entender, né? Se a pessoa é perfeita, por que ninguém quer? Né? Aí você olha e fala assim, por que ninguém está contigo? Você não é mais uma menininha jovem, né? Você já passou dos 40, né, bem? Nunca casou? Não. Já namorou? Já, mas nunca durou muito os meus relacionamentos. Ah, tá. Porque não encontrou a pessoa certa. Porque não encontrou a pessoa certa. Minha querida. Né? Conta outra pra mim, essa não cola. Pula essa. Você falou antes a gente estava falando de paixão, de amor, né? Uhum. Paixão, eu pelo menos acho que paixão é uma doença, cara. Chega perto de ser uma doença mental, emocional, né? Por quê? Porque você fica sem controle. A paixão, ela cega as pessoas. A paixão ou o ciúme? O amor, não. O amor é saudável. Isso é o meu entendimento. Eu comparo a paixão e o amor como chuva. A paixão é uma tempestade que vem de uma vez só e destrói tudo. Brrr. O amor é aquela chuvinha fina que rega. Boa analogia. Sim. Gostei. Mas é importante ter a paixão também. Você controla uma tempestade? De jeito nenhum. Então.
De jeito nenhum. Por Mas isso que eu falo que é perto de uma doença. Mas você assim, pode cara, gerenciar os estragos que ela pode provocar. desde que você tenha inteligência emocional para isso. Você quer uma metáfora também? Vou aproveitar. Cara, você sabe que vai vir uma tempestade, uma paixão? Vamos pegar uma tempestade de água mesmo, né? De chuva forte mesmo. Cara, se você sabe que você mora em Miami, que você mora no Caribe, você sabe que lá dá furacão. Então se prepara antes. A inteligência emocional serve como uma preparação. Prepara a casa para você não sofrer na hora que vier uma paixão arrebatadora. São as borboletas no estômago que podem te indicar que você está diante de um cara abusador. Quando eu falo abusador, não estou falando de um cara estuprador. Pode ser que sim, né? Mas um cara que vai praticar um relacionamento abusivo com a mulher, que vai narcisista, manipulador, que vai fazer ela sofrer, que vai fazer ela falir, que vai fazer ela passar perrengue financeiro, vai fazer ela sofrer, se sentir um lixo. Isso é um abusador. Um cara que vai prender ela em casa, você não pode ter amizade, vai impedir ela de vestir uma roupa que ela gosta. Cara, quando um cara vem pra você e fala, eu não quero que você se vista assim, você vai falar assim, vai dormir, rapaz, vai ver se eu tô na esquina, cara. Eu acho que toda mulher já ouviu isso. Para com isso. E a minha resposta é, tudo bem, é só você não colocar a roupa, porque em você não vai ficar bem mesmo. Mas eu vou assim. Pronto. Excelente. E aí você fala na brincadeira, e aquilo, toda brincadeira tem um fundo de verdade. E a pessoa recebe aquilo, ela sabe. E depois ela para. Se eu acato aquele primeiro momento, não, verdade, vou trocar de roupa, você já botou uma pedrinha aqui, né? E aí, isso vai virando uma bola de neve, como a gente falou. Eu li um livro, que inclusive tem um filme agora, que chama É Assim que Acaba. Legal. Vou assistir. Muito bom e fala de relacionamento abusivo. Ele fala exatamente de um relacionamento de uma mulher que é uma paixão avassaladora e o cara bem sucedido e ele é muito bom para ela, só que aos poucos ele vai se tornando um cara abusivo. Né? Só que toda vez que ele maltrata ela, ele vem com um presente. Ele traz uma coisinha, ele chora, ele fala que não foi por mal aquilo, ele traz um monte de coisa e ela vai ficando cada vez mais presa nesse relacionamento. São sinais. São sinais de um relacionamento tóxico, abusivo, e isso não é saudável. Relacionamento tóxico, Verônica, é aquele relacionamento que é leve, é gostoso. Você está do lado ali com a pessoa e fala, não quero mais que acabe esse momento, né? E o legal é que eu vou falar uma coisa aqui, ver se faz sentido. Tem muita mulher que gosta dessa tempestade que o Tony trouxe. Que gosta dessa coisa do tipo... Não, o cara briga, mas depois vai lá. Sabe o que é isso? Que tem nesse contexto desse filme, desse livro? Eu chamo de doses dopaminais. Nós temos dopamina no nosso corpo. Você, como atleta, né, sabe que a gente dispara serotonina no corpo quando a gente pratica atividade física. A dopamina é aquela sensação de prazer, né? A pessoa que fuma, por exemplo, quando ela fuma, ela sente aquela dopamina pegando nela, aquela serotonina instantânea. Depois ela precisa fumar vários porque é muito rápido. Então, eu brigo com você, eu bato em você, eu humilho você, sei lá, maltrato você, mas depois vou lá e te compro com uma caixa de bombom, um buquê de flores, te compro um carro 0 quilômetro, te dou uma Ferrari. Cara muito rico, né? Cara, é o típico dose dopaminal. A pessoa fica viciada em emoção. Relacionamento bom é aquele que tem briga. Porque depois, quando a gente volta, nossa, é maravilhoso. Só que a pessoa fica viciada, como qualquer droga, fica viciada nessa dopamina. E aí, quando encontra um relacionamento saudável com um cara que certinho, fala assim, não, ele é muito certinho. Não é que nem que o cara é bonzinho. O cara é muito certinho. Por quê? Porque a pessoa está nesse pico de montanha-russa, vai e volta, toma dó. Eu já tive relacionamento assim. Você sabe. Eu já tive relacionamentos assim, porque eu conheço a Verônica faz tempo, né? a gente trabalhou junto lá na Nativa, né? Então, assim, isso eu aprendi com a vida. Falei, cara, é dose dopaminal, cara. Isso é droga. É droga. A pessoa fica viciada, a mulher fica viciada nisso. Então, o que é um relacionamento saudável? Você quer que eu fale a real? Relacionamento saudável é chato. É monótono. Mas ele é estável. Não acontece nada. Não acontece nada, assim. Não tem uma briga. Não tem uma briga.
Não tem... Cara, você estava acostumado... Mulher, entenda uma coisa. Isso que a Verônica falou, não tem uma briga. Se você está acostumada com briga, tem que brigar com o cara, tem que bater boca, tem que ganhar, ninguém tem que ganhar nada. Vocês têm que ser juntos, unidos. Você está acostumada com aquelas brigas que você via com seu pai, com a sua mãe, com seu padrasto, com a sua mãe, com a sua madrasta, com seu pai. Sei lá eu como é que você foi educada na sua vida. E você trouxe isso de maneira muito pobre para a sua vida adulta. Encare a realidade. Esse é o fato. Eu não estou falando isso para você se sentir mal. Existe ajuda. Você não sabia que você não sabia. Agora você está sabendo. O que você vai fazer com essa informação? Continua acompanhando a gente aqui. Né? Lembrando, Tony, que quem não se inscreveu no canal ainda, cara, tá vacilando, né? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber notificação de quando a gente colocar vídeo novo aqui e quando tiver as nossas lives. Inclusive, nos dias 19, 21 e 22 de janeiro, é isso? Tá marcado já, né? Vai ter a Semana do Relacionamento Sem Erro, onde eu vou dar um conjunto de 3 aulas para você saber identificar com mais profundidade os sinais tóxicos e abusivos, os erros que a mulherada cometem, para parar de ficar atraindo pangaré para a tua vida aí, tá? Os acertos, o que você tem que fazer para corrigir esses erros, e também trazer muita coisa na terceira aula, inclusive mostrar como ela pode começar uma estrutura passo a passo. Então, você vai já se cadastrar, tem um link para você se cadastrar, você vai na nossa página, já se inscreve, coloca o teu nome, o teu e-mail e o teu celular, tá? Para a gente poder mandar mensagem para você avisando quando vai ser a aula. A gente vai aquecer até chegar os dias 19, 21 e 22 de janeiro de 2026 para começar o ano novo, Verônica. De relacionamento novo, começar bem. Com a mente aberta. Com a mente aberta. Sem tapas e beijos. Sem tapas e beijos. Um relacionamento sem erro. Essa é a grande sacada, sabe? Então, essas doses dopaminais, essas brigas, esses tapas, esses beijos, é a música do Leandro Leonardo. Na nativa toca sertanejo, né? Entre tapas bastante. E beijos, é ódio, desejo. É uma música que fala. Mas exatamente. Cara, mas é isso. É chato um relacionamento paixão, ternura, saudável. É tudo misturado, é muito louco, né? É chato mesmo um relacionamento saudável? Ele é monótono, ele não é chato, ele é monótono. Só que, cara, você não tem briga. Né? Você não fica se sentindo mal, você não fica escutando besteira, você não fica... Lógico, tem discussão, tem discordância, como qualquer outro relacionamento. Mas você tem uma vida mais estável. Sim. E aí você fala, cara, o que eu vou fazer com essa estabilidade emocional da nossa relação? Eu vou viajar, vou conhecer o mundo. Eu vou para Nova York, eu vou para Paris, eu vou para o Nordeste, vou para Brasília. Brasília é uma cidade linda, né? Tirando os políticos. Mas é linda a cidade. Eu vou viajar, eu vou construir coisas, eu vou falar de projetos, eu vou construir coisas, vou ajudar pessoas, participar de, sei lá, de ações beneficentes. Eu vou viver, cara. Eu não tenho que ficar perdendo meu tempo, gastando o tempo da minha vida. Pô, a vida é tão bonita, cara. Pra que eu vou ficar gastando meu tempo de vida brigando, cara? Eu lembrei de algo agora que você falou de mudar o passado e já emendando aí nesse assunto que você está falando. Os meus pais, eu cresci no meio dos meus pais brigando o tempo inteiro. Minha mãe era muito brava. Minha mãe, nossa, era qualquer coisinha, ela morria de ciúmes do meu pai. Era aquele tipo de briga de rasgar a roupa do meu pai. Verdade. Em casa nós somos em 7 irmãos. E era uma loucura. Nossa, minha mãe fazia barraco. Todo mundo escutava a briga. Era assim, era terrível. E eu trouxe isso comigo. Depois, quando eu comecei os meus relacionamentos, eu já fui casada, e eu fiquei casada há 8 anos, e agora eu tô 11 anos com o Luiz, que é o meu noivo. Eu tenho pavor de briga de barraco. Pavor. Até quando as pessoas falam, nossa, mas porque mulher gosta de associar signos, né? Ai, porque é signo de touro, você é muito ciumenta, você é possessiva, não sei o que lá. Eu sou totalmente o contrário, porque eu tenho aversão nisso. De eu presenciar. Então, tem 2 tipos de pessoas. Aquela que convive com aquilo e traz essa insegurança, e a outra que contorna o passado e não quer aquilo para a vida dela. Olha, dentro do meu método Relacionamento Sem Erro, que é uma das coisas que eu vou passar nas nossas aulas lá, né? Dentro do meu método mesmo, inclusive do meu método terapêutico, eu falo exclusivamente sobre isso que você está falando. O que acontece? Existem 2 tipos de coisas que a gente carrega dos nossos pais. Ou a gente carrega coisas que a gente aceitou, que a gente modelou,
que a gente trouxe pra gente ou a gente rebela. Você, no seu caso, rebelou. Tem coisa que a gente traz e carrega como ferida e tem coisa que a gente rebela. Então, essas brigas, você fala, cara, eu não aceito isso. Eu não aceito. E, por exemplo, eu não sei como foi o seu casamento, mas se você tem as suas 2 filhas, você falou pra mim que ficou 8 anos. Não deu certo por algum motivo, a não ser que você queira abrir se você quiser. Mas assim, cara, possivelmente, pelo que você tá me falando, não foi... Tava meio que se assemelhando a alguma coisa parecida. Não, na verdade, não, porque, assim, eu com o meu ex, a gente se dava bem, era um relacionamento legal, só que a gente começou a namorar muito cedo. Ah, tem esse detalhe. Eu casei com 16 anos, ele tinha 20 anos, então era uma coisa, assim, muito imatura. Muito imatura. Muito imatura. Muito e aí, imatura. depois, quando você vai crescendo, né? Com o passar dos anos, você fala, poxa, não era isso, né? E aí você vai deixando desandar. Você não tem a maturidade, né? De idade e nem de relacionamento para você entender aquilo para a vida. Exatamente. E aquilo foi esfriando. Então, precisei desse tempo, aí a gente separou, precisei deste tempo para poder me reorganizar. Se conhecer, exatamente. Então, tem paciente minha também que eu atendo com um caso bem semelhante. Casou mais ou menos nessa idade também e tá até hoje junto. Só que foi um casamento de muitas brigas, de muitas acusações, de muita dor, de traições, de N coisas. Porque é como a Verônica falou, é muito cedo, é praticamente uma criança, cara. Eu olho hoje eu olho assim para um garoto da minha idade, quando eu tinha 21 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar em rádio com 20, 21 anos, e eu falo assim, cara, o dono da rádio que eu trabalhava era muito louco deixar uma picape daquela toda adesivada na minha mão com 21 anos. Eu não deixaria um garoto hoje de 21 anos pilotar o carro da minha empresa, né? A não ser que ele fosse motorista profissional e trabalhasse só com isso, né? Mas não. E aí você fala assim, cara, a molecada de hoje está cada vez... Eu digo que hoje, atualmente, 2025, hoje, o adulto de 30 anos ainda é um adolescente. Hoje. Sim. Há 10 anos atrás, não. Hoje, sim. Você olha e fala, cara, mas cada coisa que eu vejo... Eu acho que depende muito, né? Sim, da não é todo, não estou né? generalizando, Sim, tá? sim. Mas aumentou muito. aumentou, cara. Você olha e fala, cara, aumentou a idade de gente criança. Você fala assim, e isso é prejudicial lá para frente. E você vê isso hoje nas redes sociais. Você vê isso hoje com TikTok, o que está acontecendo. Você vê uns adultos infantilizados que você fala, meu Deus do céu, para o ônibus que eu quero descer. Entende? Mas assim... Eu olho para isso e falo, caramba, como é que eu posso ajudar? Você está aí para ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Essa semana eu fechei com uma nova paciente, uma garota de 17 anos, e já atendi outros adolescentes, crianças também já, mas ela trouxe coisas peculiares na primeira sessão, né? O que aconteceu na primeira infância dela, na segunda infância dela, que deixaram ela muito insegura. Então eu falo, cara, que bom que ela chegou agora para já resolver essa questão agora, porque resolvendo agora, ela não vai sofrer tanto os efeitos lá na frente. Porque muitas pessoas... E como é que a terapia era vista no passado? Ah, para que eu vou precisar de psicólogo? Terapia é coisa de gente louca. É o que eu mais ouço. Eu achava que terapia era coisa de gente louca. Não, cara. Hospício é coisa de gente louca. É o contrário. Terapia é coisa de gente inteligente. É coisa de gente que cuida da saúde mental. Cara, se você está cuidando da tua cabeça, você está evitando ter dor de cabeça lá na frente. Você está evitando tomar remédio? Ótimo, melhor ainda. Por quê? O remédio ele vai deixar você viciado. E ele pode trazer efeitos, inclusive, que fazem você parecer um pé de alface. Você desliga, você tira emoção, você corta fluxo de química no teu corpo. Então, às vezes, uma adrenalina, que é um neurohormônio legal, uma dopamina, é legal também, mas tudo em excesso é prejudicial. A serotonina também, mas o principal que deve ser controlado é o cortisol, porque quando o cortisol está em excesso, ele não é
um neurohormônio, ele é uma neurotoxina natural do corpo. E isso faz com que você vá buscar outros tipos de artifícios para deixar de ter essa neurotoxina no corpo. Que outros tipos de artifício? Drogas, bebida, vícios, qualquer tipo. Para manter aquela emoção, né? Gerando o quê? Os neurohormônios que são bons para cortar o efeito do cortisol. E qual que é a melhor maneira de cortar o efeito do cortisol? Prática de atividade física, cuidar da mente, amor próprio, tudo que a gente falou aqui. Fazer terapia. Eu faço a minha, pô. Toda terça-feira de manhã estou eu lá e minha analista, conversando, alinhando, entendendo. Por quê? Porque, como eu falei para a Verônica, né? Eu abro os olhos e falo, pronto, vamos lá, que problema que eu vou resolver hoje? Eu já penso assim. E tem uma coisa interessante, que eu quero conversar inclusive com as mulheres que estão vendo esse vídeo. Se você acha que relacionamento, você tem que construir um relacionamento, que é um relacionamento amoroso, onde você está nesse relacionamento, você não vai ter problema, desencana dessa ideia. A vida é um eterno resolve problema. Quando você encara isso de frente, você está falando assim, eu adquiri maturidade emocional, eu vou resolver todo tipo de problema, porque a vida vai trazer problema todo santo dia para você resolver. Ah, eu não quero ter problema no meu relacionamento. Desencana, você tem que nascer em Nárnia, não no planeta Terra. Eu tento ver as coisas não como problemas, mas como desafios, né? Eu acho que fica... A palavra problema já é pesada, né? Então, não, tem um desafio para resolver. Vamos resolver, né? Porque assim, o desafio eu acho que impulsiona. Isso. O problema traz medo. Né? O problema te paralisa, né? Eu costumo dizer que eu tenho questões a resolver. Quando eu falo, eu tenho um problema no banco. Eu falo, não, tem uma questãozinha para resolver com o meu gerente do banco. Fica mais leve. Um assunto, fica leve. Tem uma questãozinha, um assuntinho para resolver. Por mais filho da mãe que seja o problema. Muito bom, muito bom. Papo gostoso. Papo bom demais, né? Bom demais. Rendeu. Gostou? Gostei. Está convidado a vir quantas vezes você quiser. Obrigada pelo convite. Você é da casa, venha sempre. Não, acho que é legal a gente chamar a Ju, chamar as outras meninas lá da rádio. Sim. Quem mais que a gente pode chamar? Vem, traz convidados, de repente, faz um bate-papo, que acho que seria legal botar o Matheus mais na parede. Trazer 2 meninas aqui. Pode trazer. Legal. 2 meninas aqui. Boa. E pá. Vai, metralha, Verdade. cara. Metralha que é todo dia lidando com isso, cara. E é legal. Botar uma tropa de elite aqui. Não, é legal, cara. Você. Se tem uma coisa que eu gosto é de poder falar sobre esse assunto, esclarecer esse assunto, né? Teve um dia que uma paciente falou para mim assim, eu não concordo com isso que você está falando, você está defendendo meu marido. Eu falei, não, eu não estou defendendo seu marido. E eu entendo o fato de você achar que eu estou defendendo ele. Vou explicar um pouquinho melhor. Vamos desenhar. Né? Eu tenho lá o meu quadro e eu desenho, cara. Porque se eu estou errando na comunicação, o responsável pela comunicação sou eu. Não é você. Você trabalha no rádio, eu já trabalhei no rádio, a gente sabe que não é o que o outro entende, é o que eu falo. Comunicação não é sobre o que o outro entende. Comunicação é sobre o que eu falo e se o outro entendeu exatamente o que eu quis dizer. Porque se eu estou falando, se eu estou falando pedra, o outro está entendendo pera, tem alguma coisa errada. É uma letra e a entonação já muda tudo. Cara, você falar... teve uma vez que eu falei com o paciente, aí eu falei, cara, eu estou falando isso para você, o que você acha? E é muito comum. Eu faço a pergunta, eu gosto muito de trabalhar com perguntas. Eu gosto de um método que se chama metamodelo de linguagem. Então, eu vou trabalhando esse metamodelo de linguagem, que eu vou afunilando na pergunta para extrair a raiz, o suco, o sumo, né, do puro creme do milho, do problema, né? E aí eu faço a pergunta. Eu faço uma pergunta, a pessoa dá uma volta lá olímpica, lá no estádio, chega aqui e fala, e aí? Respondeu uma coisa completamente diferente do que eu perguntei. Eu falei, então, você deu essa baita volta e você não respondeu o que eu perguntei. Aí eu falei, mas o que você perguntou? Eu falei, não, perguntei isso. Aí ela vai dar outra volta, vai lá no Japão, volta. Eu falei, então, e a pergunta? E a minha resposta você trouxe?
Não, eu falei, então agora eu vou ser mais direto com você. Vou falar de uma outra maneira, porque eu estou falando de um jeito, você está entendendo outro. E o responsável pela comunicação sou eu. Então, o infeliz e incompetente aqui estou sendo eu. Quando eu falo isso, o cara já desarma. Aí ele presta atenção. E às vezes pode ser fuga também, né? Cara, O cara também não quer responder. Não. Nós temos 3 filtros dentro do nosso cérebro, chamados eliminação, distorção e generalização. A gente generaliza aquela questão, né? Todo político é corrupto, né? A gente elimina muita informação. Por exemplo, a gente consegue reproduzir aqui palavra por palavra, 100% tintim por tintim do que foi dito desde o início do nosso podcast? Não. Por quê? O cérebro pega o assunto central e descarta o resto. Quando ele faz esse descarte das informações para não sobrecarregar o sistema, gera um negócio chamado distorção. E aí, a gente fala para o outro aquilo que a gente entendeu. Então eu falo, cara, como é que eu faço para saber se a pessoa entendeu realmente o que eu quis passar? Reproduz para mim o que eu falei. Aí se ela reproduzir, entendi, captou a mensagem, então beleza. E aí eu perguntei para ele de novo, falei, você não respondeu a minha pergunta, que foi essa. Aí, agora entendi. E aí? Aí ele me trouxe a resposta na lata, ele não foi viajar lá no Japão para trazer a resposta, aí ele perguntou, porque ele entendeu. Dependendo da maneira como eu pergunto, eu ativo um gatilho, eu ativo uma lembrança, eu ativo um estímulo sensorial. E isso funciona nos relacionamentos também. De repente você está falando uma coisa que você falou lá para Luiz. Você fala uma coisa para ele e ele entende outra. É muito comum. É muito comum. Não é normal, é comum, é diferente. É diferente você falar que a agressão no relacionamento é normal. Não, isso é comum. E tem gente que acha que é normal. Isso não é normal. É a famosa rádio peão, né? Exato. Um ouve, chega lá, era um lambarizinho, virou uma baleia. Putz, grila, cara. É muito comum isso. É muito comum, cara. E isso é o que eu falei agora há pouco. Comunicação, amor próprio, inteligência emocional. Eu acredito que são esses 3 pilares principais para você ter um relacionamento de alto valor. Um relacionamento saudável, gostoso, leve, maduro. Se você não tem autoconhecimento, a gente estava conversando quando a gente estava vindo para cá, né, Verônica? Se você não conhece quem você é, ela estava falando, eu tive que ficar um tempo sozinha, foi isso, né? Foi. Conta essa história um pouco pra gente. Eu me separei, fiquei 4 anos sozinha. 4 anos? 4 anos sozinha. E aí esse período foi um período que eu me encontrei. Que eu precisei desse tempo para saber exatamente o que eu queria da minha vida, né? Para quando encontrasse, eu não sabia disso, né? Que eu ia encontrar uma pessoa assim, mas foi um período necessário para que eu encontrasse esse amor próprio, para quando eu encontrasse uma pessoa, eu encontrasse uma pessoa que eu estivesse completa. E ele também. Porque eu sempre falo que eu não concordo com aquilo, e ele me completa. Não. Ele me transborda. Porque quando você encontra alguém, você tem que estar pronto, você tem que estar completo. Você não precisa de ninguém para tapar buraco de ninguém. Então, quando você entende isso, você você consegue ter um relacionamento saudável, né? Porque você sabe quem você é, você sabe o que você quer. E você sabe exatamente o caminho que você quer percorrer. Então, quando você chega nesse estágio, você não tem disputa nenhuma, porque você sabe o seu valor. Você é a pessoa centrada do relacionamento, mesmo que você encontre um outro que está ali meio cambaleando, e você é a pessoa centrada. Exato. É aonde você puxa. Exatamente. É aquela coisa que você está falando, né? Você é o que você pensa. Então, se você atrai negatividade, você fica o tempo todo achando, fica lá no teu celular. Será que tá... Ai, meu Deus, né? Não mandou mensagem. Será que tá me traindo, não é? Perceba, você pode estar vibrando uma energia e o cara, Sim. a pessoa que você tá junto, vai sacar que você tá insegura. E aí fala assim, pô, mas eu não te traio. Não, mas... E fica cobrando a pessoa. A pessoa vira e fala assim, Não. você quer saber? O que eu tô fazendo aqui? Você quer saber? Já para você estar falando tanto, eu vou fazer. E não só isso, eu acho que isso machuca muito a gente. Porque a pessoa que está sendo cobrada, ela está ouvindo e está lá falando, não, mas você está colocando coisas na sua cabeça, coisas que você imaginando coisas que acaba fazendo com que você perca o seu brilho. Sim. Você muda a pessoa que você é,
né? A sua essência. A sua essência, a pessoa que você conheceu não te reconhece mais, porque você fica o tempo todo insegura. E nem você se reconhece. Você chega num ponto que você não se reconhece. Né? Eu já tive momentos de muitos ciúmes também, de eu ter que parar e falar, ó, se situa, não é isso. Você está criando coisas na cabeça. E hoje, eu sempre tenho uma frase que eu carrego. Não sou eu que estou perdendo, é ele que está perdendo. Ai, pode achar a Gisele Bündchen na rua, não tem problema. Vai embora com a Gisele Bündchen. Eu sou eu sei o meu valor. Então, esse ponto de se encontrar e saber o seu valor... O seu marido pode estar rodeado no Fashion Week das modelos que você não vai estar nem aí, porque você sabe o seu valor. E tem muita mulher que fala assim, mas a Verônica é uma mulher bonita, né? Nossa, para ela é fácil falar, é locutora da rádio, né? Bem sucedida. Mulher, presta atenção, não é isso. Não é isso. É quando você mesma se cuida, você mesma cuida de você, você é uma mulher de alto valor. Nós estamos diante de uma mulher aqui que entendeu isso. Né? Quando você... Não importa, se você hoje não está, você tem que entender que isso não é condição permanente. Tá? Hoje você pode fazer procedimentos, se você acha que precisa melhorar isso, mas não precisa. Você precisa ser uma pessoa bonita ser magnética, de encantar, assim, né? A beleza é os primeiros 15 minutos. Exato. Conversou com a pessoa, ficou junto ali. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, cara. Tem muita gente linda que você não consegue ficar meia hora a pessoa junto. parece um esgoto falando, cara. Tá doido, não. É verdade, bicho. Aí você conversa com uma pessoa que você fala assim, não é tudo isso, né? Não é uma Gisele Bündchen. Aí você fala, nossa, que mulher maravilhosa, que gostosa essa energia. Sim. Né? Não tô falando gostosa da mulher, não. Tô falando gostosa da energia, né? Que gostosa energia, que coisa boa. É agradável estar do lado de uma pessoa assim. Então, seja essa mulher que seja agradável. Eu estava conversando com uma paciente ontem, ela falando, eu fui viajar para Buenos Aires com a minha prima. Nossa, e ela mal-humorada, não sei o que, os argentinos lá do hotel. Nossa, falam muito, né? E os argentinos meio que falando, né? A gente percebe quem é uma pessoa mal-humorada. E essa minha paciente falou, não, você é divertida, você é alegre e tal. Isso encanta, isso faz você virar uma pessoa feliz. Agora, ficar só reclamando da vida também, procurando briga, gostando de briga, procurando sarna para se coçar, quando eu falo sarna, vira um vício. Vira um vício. E aí você fica girando todo dia. Tua mente, você dorme, não consegue dormir, gera ansiedade. Eu pergunto para as minhas pessoas assim, você acha que você é ansiosa? Ela fala, eu sou. Eu falei, você não é, bem. Mas isso é papo para um outro podcast. Muito bom. Bom, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Verônica Santos. Obrigado, Matheus. Agora passa novamente a data para a galera não perder a semana. Você não sabe a data ainda? Eu não decorei. Cara, então você vai perder, hein? Ó. 20 e 21. É 19, 21 e 22. 19... É 19, 21 e 22. Não eram datas corridas, eram datas alternadas. 19, 21 e 22. Agora encaixou. É 19, 20, 21, 22, né? É 19, 21 e 22. Pula terça-feira. Vai ser segunda-feira, dia 19. Depois a segunda aula vai ser na quarta, dia 21. E na quinta, dia 22, a gente fecha com a terceira aula. Beleza? Inscrição. Clica no link aqui, se inscreve na página, coloca teu e-mail, coloca teu telefone, teu WhatsApp, né? A gente não transfere o número para ninguém, não fica vendendo o teu número para ninguém, não vai ficar te enchendo o saco, pode ficar tranquilo. Você vai estar presente num grupo VIP exclusivo, onde você vai receber toda a comunicação de como vai ser essas 3 aulas. E eu vou passar no primeiro dia quais são os principais erros, no segundo, que vai ser 2 dias depois, no dia 21, quais são... como mudar tudo isso, né? Quais são os acertos e por que tem que mudar. E no terceiro dia eu vou passar quais são os principais obstáculos que podem impedir você de executar aquilo que eu ensinei na aula 2. Beleza? É isso aí. Bom, meninas, obrigado pela audiência. Foi maravilhoso. Obrigado, show Verônica. de bola. Obrigado, Matheus. Eu agradeço. Grande beijo. Tchau.